Alô, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de História do Brasil. Desejo muito sucesso a todos e vamos passar, né? Assim, hoje nós vamos para a aula 4 de História do Brasil, do grupo 1 de aulas, onde vamos tratar sobre o sistema de capitanias hereditárias, que é um período de 1531 a 1548. É um período relativamente pequeno, praticamente 17, 18 anos. Quer dizer, o que significava esse período para aquela época? Se, por exemplo, uma viagem de Portugal para o Brasil demorava em torno de 4 meses. Então, ida e volta já se passou quase um ano. Brasil, para os portugueses, era uma terra desconhecida. Terra desconhecida, eu estou falando topograficamente, de uma forma geral. Então, o que poderia ser feito no período de 18 anos? Então, essa empresa, esse empreendimento, teria que ser muito bem feito. Mas será que foi bem feito se ele só demorou 18 anos? O que atrapalhou, o que foi bom ou o que não funcionou para Portugal nesse período? Vamos ver, então. Para assegurar o domínio sobre as suas conquistas, no caso estamos falando do Brasil, Portugal instituiu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Ora, já nós vamos ver que Portugal foi obrigado a colonizar o Brasil. Não foi uma opção. Nas aulas anteriores nós vimos isso. E por que adotou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Porque era um sistema já praticado pelos portugueses nas ilhas desde o início da expansão marítimo-comercial, quando nas ilhas de Açores e Madeira adotaram justamente esse sistema político e econômico. Lá nas ilhas de Açores e Madeira desenvolveram o sistema de capitanias hereditárias, que funcionou muito bem, e também começaram o início do desenvolvimento da economia açucareira, que também deu certo e foi muito bom. Vamos ver se esse conjunto das duas medidas, o sistema de capitanias hereditárias e a economia açucareira, deu certo no Brasil. Por que adotaram esse sistema no Brasil? Porque já sabiam. Foram obrigados a colonizar o Brasil, não tiveram tempo nem de pensar, nem de se preparar para ver forma de colonizar o Brasil. Por que nós vamos ver durante essa aula. Ponto de partida é esse. Qual era a situação de Portugal em 1530, em 31, quando Portugal é obrigado a colonizar o Brasil? E eu coloquei aqui para os senhores logo num subtítulo: terrível era a realidade de Portugal. Por quê? Primeiro, Portugal estava falido. Por que? Eu justifico já. Além disso, se estava falido, para colonizar o Brasil, precisava de altíssimos investimentos na colônia. Porque o que era a colônia nesse período? Uma densa mata fechada. Praticamente desconhecida, a não ser a existência de pau-brasil no litoral, que no período pré-colonial os portugueses exploravam, mas exploravam apenas em caráter
vamos dizer assim, para eliminar as árvores do litoral para ter o acesso à terra chamada Brasil. Por isso que foi um caráter destrutivo, na verdade, porque naquela época para o Brasil não servia praticamente, não possuía praticamente nenhum valor econômico, apenas servia para atingir os tecidos. E na Europa só se atingia tecidos em Flandres, depois Holanda, chamada Holanda. E Flandres só produzia 30% de tecidos para a Europa, porque o resto, 70%, eram os tecidos trazidos como especiarias orientais, do Oriente, das Índias. Então, para que tanto para o Brasil extrair do Brasil no período pré-colonial, se a quantidade de tinta para atingir os tecidos era mínima praticamente. Então, o objetivo, na verdade, era destruir a mata para ter o acesso ao litoral, à terra e depois, posterior, colonização. Para o Brasil, só vai adquirir a importância econômica no sistema do governo geral, portanto, mais ou menos 50 anos depois do período pré-colonial. Quando Johann Gutenberg vai criar a imprensa, e aí sim vai surgir a necessidade, com a sua ideologia, vai querer expandir a Bíblia para todos os fiéis, porque acreditava ele que todos os fiéis deveriam ter acesso à interpretação livre da Bíblia, e até então só existiam as Bíblias escritas manualmente, então eram poucas, e nem todos os padres tinham, obviamente, nem toda a igreja tinha, obviamente, a Bíblia. A partir daí surgiu a necessidade da produção de celulose, de papel. E aí onde para o Brasil começará a adquirir uma importância econômica, porque além de casca servir para a extração do líquido para atingir os tecidos, agora o resto da madeira passou a ser utilizado exatamente na produção de celulose. E a demanda era enorme a partir da reforma religiosa, principalmente de Lutero. Segundo aspecto, Portugal, em 1531, nem potência militar mais era. E vejam que 30 anos atrás, quer dizer, desde 1415, durante um século praticamente, Portugal era a maior potência mundial, tanto marítima como militar, de uma forma geral. Em 31, não. Justificaremos já por quê. Terceira questão. Tarefa da colonização do Brasil. Se o Estado português estava falido, como é que ele, por ser um Estado, teria condições de capacidade de colonizar essa extensa massa de terras que era o Brasil? Então, mas tinha que colonizar para não perder. Então, o que Portugal faz? Passa essa tarefa da colonização do Brasil para os particulares. Quem eram esses particulares? Nobres, chamados de fidalgos. Mas aqui tem um detalhe. Todos os fidalgos eram nobres, mas nem todos nobres eram fidalgos. Então, quem eram os fidalgos? Apenas aqueles que já tinham prestado algum tipo de serviço ou favores à coroa portuguesa. Então, a esses foi destinado o caminho para colonizar o Brasil em nome da coroa portuguesa. Mais um item.
Por que tudo isso aconteceu exatamente dessa forma? Aí nós vamos precisar, de novo, vamos usar o raciocínio, vamos pensar. Por quê? Se Portugal era uma potência extraordinária, porque em um pouco mais de um século virou um país completamente falido e, como falido, coloniza o Brasil. Então, Portugal não coloniza o Brasil como uma grande potência. Portugal é falido, completamente falido. Vamos ver. Quais eram as dificuldades na instalação do sistema de capitanias hereditárias? Primeiro, Portugal perdeu completamente, praticamente, o comércio das especiarias orientais. As especiarias orientais eram produtos mais caros do mundo e Portugal tinha monopólio sobre a produção e comércio deles. O que foi que então aconteceu por volta de 1531, 33, 34, que Portugal de repente perdeu completamente essas riquezas mundiais? Obviamente, quem fazia esse comércio das especiarias em nome da coroa portuguesa? A burguesia comercial, os comerciantes. O que foi então que aconteceu? Gente, aqui precisamos contar uma historinha. Primeiro, a época do período da expansão marítimo-comercial europeia é uma época que corresponde a grandes transformações na Europa, mudança de um sistema que era feudal para um sistema moderno, absolutista, mercantilista e assim por diante. Surgimento de novas classes sociais, renascimento, reforma religiosa, quer dizer, tudo estava acontecendo praticamente simultaneamente. No detalhe, nos interessa a questão da reforma religiosa. Por quê? Porque com as novas ideologias religiosas pregadas por aqueles que não concordavam com a ideologia até então da igreja, a igreja criou o chamado Santo Ofício, ou seja, a Inquisição. E começou a perseguir todos aqueles que eram contra a igreja, porque, na verdade, o que isso significava? Ser contra a igreja era ser contra Deus. Então a Inquisição começou a perseguir. Ora, quem era a burguesia portuguesa? Aliás, não só portuguesa, como também depois nos outros estados modernos, na Espanha, na Holanda, na Inglaterra, na França. Quem era essa burguesia que deu sustento do Estado moderno, do Estado absolutista? Eram os judeus. Só que, por causa do movimento da reforma religiosa, a igreja começa a perseguir tanto todos aqueles que que passam para exercício de fé protestante de uma forma geral, como também os judeus. Então, o que a burguesia portuguesa faz para se salvar? Se converte ao cristianismo em Portugal, como nos demais estados modernos, para devidas religiões que passavam a adquirir cada vez maior influência e importância. Mas vamos voltar a Portugal. Assim, os judeus passaram a ser chamados de novos cristãos ou cristãos novos. Qual era o interesse na conversão? Para não ser perseguido. Não foi um interesse nem questão religiosa. Muito bem. E assim, isso desde o início do século, o final do século XIII, início do século XIV. Só que quando chegamos agora, no período do início do século XV, com a reforma religiosa,
A burguesia que cresceu durante 100 anos de grande prosperidade portuguesa, de repente ele começa a ameaçar, tanto de um lado a nobreza, como o clero, que eram classes sociais dominantes, e a própria monarquia portuguesa. Portugal, que ao lado da Espanha, sempre eram alicerces fiéis da Igreja Católica, criam também o Santo Ofício para perseguir todos aqueles que eram contra a Igreja. O que é a nobreza? Qual foi o golpe do clero e da nobreza portugueses? Eles convenceram a realeza portuguesa de que os judeus, ou seja, os novos cristãos, ou seja, a burguesia comercial, não estava exercendo o catolicismo, não estava seguindo a igreja. Era apenas uma fachada. O problema era o dinheiro por causa do comércio, que o Estado, obviamente, investia e desenvolvia cada vez mais. Por ter se tornado uma grande ameaça ao Estado moderno português, o que a Inquisição do Estado português faz? Começa a perseguir, inclusive os próprios judeus, ou seja, os cristãos novos, através da Inquisição. O que acontece? O próprio Estado, que era sustentado pela burguesia, ele persegue e, consequentemente, afasta, se desfaz do grupo social que o sustentava como um Estado moderno, por causa das perseguições. Muitos foram executados, muitos fugiram. Portugal ficou sem a burguesia. Se Portugal ficou sem a burguesia, então, como Estado moderno, cujo sustento era a burguesia, ele faliu. Consequentemente, perdeu o monopólio do comércio das especiarias orientais. Só sobrou o Brasil agora como tábua de salvação. Pelo amor de Deus, tem que tomar essa terra de qualquer jeito, de qualquer custo. Como? Do outro lado, a França já se tornava um Estado moderno, ameaçava invasões. Então Portugal não tinha tempo nem de raciocinar, nem de pensar como salvar o Brasil. Pelo menos isso, para não perdê-lo. O que os portugueses sabiam? Duas coisas. Do ponto de vista político, o sistema de capitanias hereditárias, e do ponto de vista econômico, a economia açucareira. Então, imediatamente colonizam o Brasil, mas de que forma? O Estado está falido. Alguém tem que fazer isso em nome do Estado. O Estado, então, autoriza os fidalgos, que agora já sabemos quem são, para esta tarefa, para a tarefa da colonização. E aí foi, historicamente falando, um grande problema para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi colonizado pela nobreza, aristocracia rural. O que interessa a aristocracia rural? Aliás, até hoje, inclusive como classe social dominante no Brasil atual. Explorar, tirar, adquirir. Vou fazer uma comparação rápida. Por isso que não há desenvolvimento. Por quê? Porque não há investimento. A comparação se refere à colonização, por exemplo, da América do Norte, principalmente dos atuais Estados Unidos, onde foi a burguesia inglesa que assumiu a colonização, dominou, proclamou a independência. O que interessa à burguesia? Investir. Não servia em função da coroa inglesa. Servia em função dela própria para garantir a sobrevivência. Porque colonizou o continente, a América do Norte, por causa também das perseguições religiosas,
pela Igreja Anglicana, que era o Estado inglês que perseguia os puritanos. Então, eles praticamente se tornam autônomos, investem, desenvolvem, crescem. É uma razão histórica porque os Estados Unidos hoje são uma grande potência. E também é uma razão histórica do outro lado, porque é que o Brasil é um país subdesenvolvido. Porque aqui não se investe. É a razão histórica, não precisa ser grande historiador, basta só questão de raciocínio do contexto histórico. A nobreza só quer para ela, a burguesia quer para ela, mas ela investe para ter cada vez mais. Consequentemente, toda a estrutura social, ela entra num processo de transformação e, obviamente, de crescimento. Muito bem. Outro problema nas dificuldades da instalação do sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Grande distância entre a metrópole e a colônia. Lá nos Açores de Madeira, era a periferia de Portugal, praticamente, no litoral da África. Então, o controle do Estado português era perfeito. É só um pulinho. Brasil, só para resolver um problema, no mínimo 8, 10 meses para ter o contato colônia, metrópole, metrópole, colônia. Então, com certeza, isso dificultava violentamente qualquer tipo de iniciativa que poderia ou não ser tomada. A possibilidade de invasão estrangeira na colônia. Já citei, já falamos da França. Como Estado moderno, ela tinha que partir para expansão marítimo-comercial. Para fazer isso, ela tinha que desrespeitar os tratados que existiam entre Portugal e a Espanha, que eram os únicos donos do mundo. O outro aspecto, extenso litoral da colônia e com densa mata fechada. Como entrar? Como penetrar? Por isso que, vejam, eu vou usar esse termo, a sacanagem que os portugueses fizeram com os índios no período pré-colonial. Enrolaram os índios com as suas especiarias, pentes, facas, espelhos e assim por diante, da troca pelo pau-brasil. Porque pau-brasil para os índios não significava nada. Por que não significava nada? Porque os índios andavam nus, então não produziam tecidos, então não precisavam tingir. Por isso era o produto que facilmente entregaram aos portugueses. Desta forma, o que na verdade aconteceu? Os portugueses, no período pré-colonial, destruíram uma parte do litoral, extraindo pau-brasil somente para abrir os portões para a futura colonização. Quando o índio vai perceber isso, ele vai reagir. Daí, mais uma dificuldade. Constantes ataques indígenas contra a ocupação da terra dos brancos. Nós já vimos em outras oportunidades que a terra para o índio era vida, era a coisa mais cara, porque eles sobreviviam justamente sobre o que a terra produzia, porque eles praticavam a economia coletora. Seguindo, então, quais eram os objetivos de Portugal em relação à instalação do sistema de capitanias hereditárias? Claro,
deu-se início à colonização efetiva do Brasil. Isso quer dizer o quê? Ocupação efetiva da terra. Por isso, período colonial. No período pré-colonial, não acontecia ocupação da terra. Daí o uso do termo de pré-colonial. Segundo, o sistema de governo das capitanias hereditárias era descentralizado. O sistema político. Por quê? Porque cada donatário tinha todos os poderes. Então não existia um donatário acima do outro donatário. Cada um era dono da sua donataria ou da sua capitania. Terceiro, o objetivo, implantar, pelo amor de Deus, mais rápido a economia açucareira no Brasil para substituir o prejuízo que veio por causa da perda do monopólio das especiarias orientais. E a Europa não produzia ainda o açúcar. Açúcar era uma especiaria oriental. A Europa só vai começar a produzir o açúcar da beterraba de açúcar, e até então só se produzia o açúcar da cana-de-açúcar, que é um produto tropical, portanto crescia nas Índias, a partir do início do século XIX. Então o açúcar seria um excelente produto para se vender na Europa. E portugueses sabiam fazer muito bem isso. Só que tinha um problema. Gastos na instalação, no domínio da colônia e na instalação dos engenhos. E aqui entra o outro problema, a mão de obra. Vejam, o Estado... Todo empreendimento passava para as mãos dos fidalgos. Quer dizer que ele tinha que comprar as caravelas, ele tinha que organizar um exército, ele tinha que comprar as armas, porque tinha que se defender dos índios, eventual ataque francês. Ele tinha que criar toda uma infraestrutura, desculpem, para poder navegar durante meses pelo oceano, para desmatar, para começar a produzir, para preparar a terra para o cultivo. Resultado, ele gastava fortunas, porque o Estado estava falido. No final, peraí, e quem é que vai trabalhar para mim? O índio vai ser difícil pegar, mas eu vou escravizá-lo. Por quê? Porque o índio vai reagir à ocupação. E eu não vou ter condições de custear mão de obra portuguesa livre. O que eles fazem? Recolhem tudo que não presta em Portugal, todos os delinquentes, bandidos, estupradores, ladrões e assim por diante, para, em troca pela condenação em Portugal, pudessem viajar para o Brasil com o donatário. E assim acontecia. Só que a metrópole determinava um detalhe. Vocês vão, durante 5 anos, não podem levar as famílias. Por quê? Para poderem se dedicar exclusivamente para o preparo da terra para o cultivo da cana-de-açúcar. Dá para você imaginar um bando de macho português chegando aqui, passando 5 anos sem famílias, sem mulheres. Deixa eu brincar, mas é verdade. E quando chegava um momento de desespero, um homem utilizava outro homem. Aí você vai perguntar, não, mas e as Índias? Era fácil pegar a Índia? Não, por causa das circunstâncias.
Mas e quando pegavam? Dá para os senhores imaginar o que acontecia? Um bando de bandidos desesperados organizando filas para estuprar as inocentes índias. O sangue jorrou. Essa foi a marca do início da colonização portuguesa no Brasil. Um verdadeiro genocídio pelos bandidos portugueses, colonizadores portugueses, em cima das inocentes índias, jorrando sangue por causa dos estupros. Esta foi a marca da colonização portuguesa no Brasil. E eles nunca pagaram por isso. Até hoje. Vergonha. Terrível marco da colonização portuguesa. Existiam duas ligações entre donatário e a coroa. A carta de doação. O que era a carta de doação? Não é que o rei doava a terra. O rei doava o direito hereditário de explorar a terra. Porque o dono era ele. E, segundo o documento, isso obviamente depois de 5 anos, quando se preparava as capitanias prontas para o cultivo da cana-de-açúcar. Segundo o documento, que garantia esse contrato Estado e fidalgos, foi a Carta de Foral, que eram simplesmente direitos e deveres dos donatários. E aqui apenas, para a gente verificar, a primeira divisão das capitanias hereditárias, original, que existia no sistema de capitanias hereditárias, e os senhores podem perceber em destaque, somente 2 capitanias hereditárias prosperaram, a de Duarte Coelho em Pernambuco e a de São Vicente. A capitania de São Vicente de Martim Afonso de Souza. Mas, a partir da instalação do sistema de governo geral, a divisão ela passou a ser do litoral até o limite com a Espanha, portanto, até a linha do Tratado de Tordesilhas. E assim funcionavam a partir da instalação do sistema de governo geral. De novo, em destaque, as 2 capitanias. Muito bem, senhores, por hoje é só. Desejo sempre sucesso. Você vai passar. Tchau, até a próxima.